Nesse momento, convidamos para ministrar a segunda palestra o senhor Gustavo Sanmartin. O tema de sua palestra é esclerose múltipla em números. Gustavo Sanmartin é fundador da AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose Múltipla. Com a palavra, o senhor Gustavo Sanmartin. Bom dia. São 11 e pouco da manhã, tá todo mundo morrendo já. Bom dia. Mas também, né, já levantou, já eu quero. Bru, sobe comigo aqui. Eu não tenho cara de doente, mas eu tenho a doença. Esse é o problema da esclerose múltipla. Pois é. E aí a gente junta, às vezes, aquele que tem um pouquinho mais cara de doente e aquele que não tem cara de doente, e a gente conscientiza para aquele que pensa que a gente precisa ter cara de doente. Tá? Obrigado. Minha namorada está aqui, então não posso agradecer, mas a senhora também é linda. Pessoal, é o seguinte, a gente consegue colocar ela tela inteira? Eu sou pequenininho, tenho mania de grandeza. Fazendo igual o Nando fez, eu queria começar de ponta cabeça a apresentação. Eu queria entender um pouco primeiro a distribuição aqui das pessoas. Mas antes, eu quero agradecer as pessoas que fazem com que eu venha aqui falar alguma coisa que a gente faz. Além, é claro, de todos os blogueiros que advogam por uma causa. Mas as pessoas que estão comigo no dia a dia, eu não poderia deixar de começar pela minha mãezinha, que está aqui em algum lugar. Olha lá. Te amo, mãe, obrigado. E a gente sabe a importância da família quando a gente convive com esclerose múltipla. Aí tem minha namorada, que está aqui. Além de ser minha namorada, que ela fica brava, né? Porque antes dela ser minha namorada, ela é jornalista, com especialização em Málaga, na Espanha, com foco em redes sociais, e ela que cuida do Facebook da AME. Então, para quem segue o Facebook da AME, é ela que cuida de tudo. Se tiver que brigar, briga com ela. Mas se tiver que agradecer, agradece para mim. Então, levanta a mão, Ana Maria. A sua concorrente aqui perguntou. Isso. E aí os blogueiros da AME, Tuca, Beth, Fabi, Jota, os blogueiros, né? Jota e Bruna, que está aqui com a gente. Eu vou antecipar só uma coisinha. A ideia é que um dia a gente tenha todo mundo blogando pela AME, porque a AME não é uma instituição, a AME é um canal onde a gente congrega todo mundo para poder falar de um mesmo assunto. Mas depois a gente fala sobre isso. Agradeci todo mundo, obrigado vocês. Agora vamos lá, rapidinho, que daqui a pouco chega a plaquinha aqui, que eu já estourei o tempo. Quem é paciente de esclerose múltipla aqui? Quem é familiar? Cara, é impressionante, né? Quase que igual aqui. Quem é namorado, namorada? É difícil vocês, né? Gente, essa distribuição aqui, a gente, entre aspas, né, perder, porque isso aqui não é perdido, mas você gastar o teu sábado para falar de uma coisa que você vive todo dia, eu só tenho a agradecer vocês, porque mostra o comprometimento em a gente começar a falar mais e divulgar uma coisa que a gente precisa fazer, que é falar sobre a esclerose múltipla. O Denis acabou de sair daqui falando que um dos principais problemas é esse diagnóstico. Ele falou o tempo médio de diagnóstico 5 anos, e a gente trabalha para tentar diminuir isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses números todos. Vamos começar. Ano passado, a gente encomendou um estudo. A AME ela é focada, é uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, com foco em informação. A gente diz que informação é o melhor remédio. Quando a minha mãe ficou sabendo que eu estava prestes a ser diagnosticado com esclerose múltipla, ela foi para a internet, e ela voltou no meu quarto, ela chorava, soluçava, e, filho, você vai morrer? E aquilo lá marcou para mim profundamente, porque assim, você chegar para tua mãe e falar, eu vou morrer, mas todo mundo vai morrer, e eu tenho uma visão um pouco, às vezes eu sou um pouco direto demais, mãe, eu vou morrer, mas não necessariamente de esclerose múltipla. Mas ela não acreditava, porque o que ela via na internet era, no mínimo, uma cadeirinha de roda aí, ó, no dia seguinte. E então eu pensei, poxa, a gente fica tanto tempo entre pegar o primeiro sintoma e diagnosticar a doença, e nesse tempo a gente fica vagando pela internet. Quantos aqui já não passaram noite estudando sobre esclerose múltipla, vendo referência? Eu já fiz isso.
E eu queria estar ali, a gente queria estar ali sendo um ponto de referência, falando com qualidade o que todo mundo quer saber. Porque tem gente que fala do A, do B e do C, mas às vezes sem fundamento. E a gente tenta falar tudo que é validado internacionalmente. Vamos lá, então. Ano passado a gente foi estudar um pouco como que as pessoas que falam sobre esclerose múltipla, o que elas falam na internet. Isso é uma ferramenta digital e a gente consegue fazer uma análise mais qualitativa. Isso chama netnografia. O que é a netnografia objetiva? Ela busca monitorar e analisar a percepção justamente dos pacientes, familiares e amigos sobre a esclerose múltipla e o que eles falam, como eles se comportam nas etapas da doença, diagnóstico, surto, remissão. A metodologia é uma análise, como eu falei, muito mais qualitativa. Então, a gente busca depoimentos de realmente pessoas. Aliás, Fabi, se aparece em várias apresentações aqui, eu vou te pedir permissão para citar aquilo que você já colocou na internet, tem aqui também. E aí eu dou um foco para blog, que é o que a gente está falando aqui hoje. Podemos passar. Perfil do público que a gente percebeu na internet. Próximo. Então tá. O público que a gente conseguiu identificar foram 484 pessoas, entre pacientes, familiares e amigos, que falam sobre esclerose múltipla. Esse falar sobre esclerose, a gente conseguiu identificar 794 depoimentos diferentes. Isso aqui é um compilado, gente. O nosso arquivo é gigantesco. Eu tentei traduzir o que faz mais sentido falar para vocês aqui. E a gente percebeu algumas coisas que a bibliografia já fala, né? Então, por exemplo, distribuição de mulheres e homens na esclerose múltipla. Há quem diga que 3:1, 2:1, enfim. Na internet, a gente tem 78% das pessoas que falam sobre esclerose múltipla são mulheres. 22% são homens. E do público geral, a gente tem 82% falando sobre esclerose são pacientes. Depois a gente tem 14% familiares, e eu faço um parênteses aqui, agradeço a todas as famílias que estão aqui presentes, porque quando uma pessoa tem esclerose múltipla na família, no final das contas, todo mundo na família vive e tem a doença também. Esse é o foco que a gente tem, comunicar também para a família e os amigos que estão ali nos 4%. Então, bom, vamos lá. Pacientes do gênero feminino se destacam e isso é uma regra que a gente já sabe. Agora, o interessante é a gente falar, o Dr. Denis, ele falou de uma média de diagnóstico de 5 anos. Na internet, a gente vê pessoas demorando quase 7 anos para serem diagnosticadas. Então, a gente pode fazer essa média entre 5 e 7 anos. Isso foi validado através de depoimentos. Próximo. Bom, um dado muito interessante é ver que ainda no Brasil, que tem o SUS, ouso dizer, na teoria, eu acho que não existe nenhum projeto mais perfeito que ele, na teoria. A gente tem 48% das pessoas utilizando o sistema público e 52% ainda usam o sistema privado. Seja um neurologista, seja para fazer uma ressonância, como o Denis falou, uma média de 9 meses para você conseguir agendar. Desses pacientes que a gente analisou, o grosso mesmo, igual o chumbo grosso que foi dito, está entre 18 e 49 anos, mas a gente sabe que isso não é mais a referência de diagnóstico, né? Uma coisa que a gente tem conseguido, e vocês, blogueiros, eu vou falar porque eu escrevi um post esses tempos atrás e é difícil pra caramba. Então, nós, blogueiros, temos ajudado... a gente ajuda, né, essa questão de diagnosticar precocemente, isso aí vem diminuindo. Então, a gente já vê casos de diagnóstico de esclerose múltipla com 8, 9 anos de idade. Bom, próximo. Sintomas mais frequentes na internet. Formigamento, dormência, queimação, falta de equilíbrio. Se eu estiver enganado aqui, vocês me corrijam, tá? Mas eu acho que todo mundo já passou pelo menos por um deles. Tremores, dores de cabeça, desconforto urinário, enfim. E aí, Fabi, só para falar que eu te citei, tá ali, ó. Você valida, você escreveu isso? O meu diagnóstico levou um ano inteiro de sensações diferentes, até que comecei a sentir que minha visão estava estranha. E foi só piorando. Meu olho esquerdo ficou sem visão por meses, então o médico pediu uma ressonância magnética e líquor. Foi aí que descobri a EM e comecei a tratar. Esse é o estudo netnográfico. Eu vou para a internet e eu consigo identificar o que a Fabi falou ali acerca de diagnóstico, enfim. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Só para antecipar o finalzinho dessa apresentação. Muito se fala em paciente 2.0, dessa questão da gente
dividir com o médico, da gente participar dessas decisões do nosso tratamento, da gente ser ativo na gestão da nossa doença. Mas a gente está falando com blogueiros aqui. Agora eu vou esquecer que esses blogueiros, por um minuto, são pacientes, e eu vou falar com comunicadores, com pessoas que mobilizam uma massa, e hoje essa massa é a internet, e é indiscutível a importância dela. Então, blogueiros, eu faço um apelo. O blogueiro 2.0 já foi o momento onde a gente só chorava as pitangas, desculpa a expressão. A gente tem que assumir essa postura ativa, essa postura de somos referências para muitas pessoas. Tem blogueiro aqui, tem paciente blogueiro de Manaus, cadê? Júlio. Cara, você é fundamental lá naquela região. Só que assim, eu não posso falar com o Júlio e desconsiderar que talvez ele não saiba dar uma orientação maior sobre a doença. Então a gente está aqui para ser um foco de informação, para dividir com os blogueiros, para que a gente juntos possamos mudar essa realidade de falta de informação na internet. Então vamos seguir. Próximo slide. Outras dificuldades de diagnóstico. A gente tem muita questão de diagnóstico falho, né? A gente tem uma pessoa na AME que por 14 anos tratou a esclerose múltipla como se fosse AVC, gente. 14 anos, e quando essa pessoa descobriu, ela tentou suicídio com 14 ampolas da medicação que ela fazia uso. Isso é grave, gente. Isso aqui a gente tem que contribuir para esse diagnóstico precoce, para que trate a doença de forma correta. Próximo. A gente percebe muita gente falando da questão do desconhecimento e despreparo médico, e da questão de você ficar batendo cabeça, aquela coisa de vou ter que ir em um monte de especialidade para até chegar num quadro clínico definido. Então, o que acontece? Como que a gente pode mudar isso enquanto blogueiros, enquanto associação, como comunicadores? A gente tem informação na mão, gente. A gente pode, de alguma forma, assumir essa postura de que vamos repassar, vamos explicar, vamos falar, seja para o vizinho, seja para o amigo, vamos dividir isso, né? Próximo. Se estiver muito rápido, é porque depois tem uma outra que eu vou falar, então estou tentando acelerar, mas qualquer dúvida é só. Muito se fala na internet também a respeito da dificuldade de obter diagnóstico preciso, e eles falam muito da relação médico-paciente. Agora eu vou falar como paciente, eu peço licença para falar, que me deixa, eu fico louco da vida quando eu encontro um médico que de alguma forma, e isso já aconteceu comigo, que eu bati a cabeça e ele veio, em pleno 2014, isso foi ano passado, ele veio me pedir uma tomografia emergencial. Gente, tomografia não se usa há um bom tempo para poder ver alguma coisa relacionada à doença. Então, a gente tem duas posturas aqui. Ou a gente apedreja, que não eu acho que é o caso, ou a gente conscientiza. E a AME prefere conscientizar e a gente pede que os blogueiros também assumam essa postura. Próxima. A gente vê muito na internet também pessoas falando a respeito de barreiras emocionais, alterações de relações afetivas, pacientes desapontados. Quando eu descobri a esclerose múltipla, eu chamei meus amigos, eu tomava um medicamento que era metabolizado pelo fígado e eu não podia mais beber. Eu gostava de uma cervejinha de final de semana, um vinho, e eu chamei esses meus amigos e eu falei, olha, eu estava no carnaval no Rio de Janeiro. Imagina, né? Não era o melhor lugar para ter a conversa, mas eu chamei, tinha cerca de uns 6, 7 amigos, eu falei, olha, a gente tem duas opções aqui, ou a gente deixa de ser amigo, ou a gente adapta a nossa amizade. Né? Então, ao invés de você me chamar para beber, me chama para comer eu ainda posso. Ao invés de você me chamar para jogar bola toda semana, me chama para jogar um carteado, não sei, a gente vai adaptando. Mas a gente tem que manter essa amizade, mas muitas vezes a gente vê queixa de paciente que se sente abandonado pelos amigos. E aí eu só faço uma pergunta, não é para apontar o dedo para ninguém. Será que a gente, enquanto paciente, não pode adotar uma postura mais ativa na doença e informar o nosso amigo de que a gente não necessariamente é incapaz de produzir, ou a gente não deixa de ser legal porque a gente tem esclerose múltipla? Acho que a gente pode fazer essa... Sim. Próximo, por favor. Tá, a questão da aceitação da doença, que é o que a senhora... Desculpa o seu nome? Marusquinha. Muito prazer, Marusquinha. Eu sou o Gustavo
E a gente vê a questão da aceitação da doença, um forte impacto emocional e o apoio psicológico e afetivo de familiares e amigos. Como é importante isso, né? Agora eu pergunto, quantos daqui conseguem ter um apoio psicológico, acompanhamento profissional de todas as disciplinas envolvidas todo mês? Que consegue ir num psicólogo, consegue ir num fisioterapeuta, mas todo mês consegue fazer tudo. Porque a ABEM faz muito bem isso. A ABEM é excelente no trato, nessa gestão. Mas e o Júlio, que está em Manaus, coitado? Né? E aí é quando eu digo de assumir essa postura ativa. Enquanto blogueiros, como que a gente pode agir? A gente pode fazer alguma coisa. Como a associação pode agir? Como a gente pode juntar com a ABEM, juntar com a HPEM, que está aqui representada pela Giane, junta com a AME? Vamos fazer alguma coisa? Vamos adotar essa postura 2.0 que se fala? Vamos passar? Tá. E aí eu vou concluir por que eu estou te passando esses dados. Paciente, amigo, familiar. Eu estou passando isso porque nessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou que 48% das pessoas que falam e pautam a gestão da esclerose múltipla ao longo prazo, eles se referenciam principalmente em blogs. Então você, blogueiro, nós, blogueiros, a gente tem muito mais a fazer do que simplesmente falar como foi a minha consulta hoje no médico. A gente pode pegar esse caso, a consulta foi catastrófica, ele quis que eu fizesse ressonância, ele queria que eu fizesse ressonância magnética, aliás, tomografia. Então você pode produzir um post a respeito dessa questão da atualização do médico, a gente pode assumir essa postura, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque quase 50% dos pacientes se baseiam em vocês, em nós. Os outros 40% vão para o Facebook, que é onde a AME principalmente trabalha. Então, por que não juntarmos, né, os esforços? E o próximo slide é justamente uma representação de como a gente junta isso. A AME ela é uma plataforma de informação, a gente prima muito qualidade de vida para os pacientes. Eu sou o primeiro a falar que, assim, quando vier um médico aqui, ou for publicado um estudo de referência internacional, e disserem assim, Gustavo, chorar cura esclerose múltipla, eu vou ser o primeiro a encher esse copinho aqui de água. Ou bater a cabeça, eu vou bater a cabeça. Mas enquanto não disserem isso, eu prefiro adotar uma postura positiva na gestão da minha vida. Eu prefiro enxergar assim, mas eu acho que só isso não é o suficiente, porque é difícil você enxergar com bons olhos quando você já está numa situação mais delicada, né? Naquela tal da escala EDSS já está mais para frente. Não é fácil você acordar de bom humor todo dia. E a AME trabalha pensando nisso. Além de informar, a gente tenta trazer para vocês, e a gente já pode começar a pensar, abrir na outra apresentação. A gente tenta trazer para vocês serviços que sustentem essa visão, que ajudem vocês, e eu vou falar a mim também, a seguir com qualidade de vida, acreditando que é possível, sabe, independente da limitação. Porque é difícil, né? Vamos combinar? Chegar e falar assim, Jota, me permite? Que o Jota é um cara esclarecido, eu gosto de usar como exemplo, aliás, eu sou fã dos textos dele, para quem não conhece, segue lá o blog da AME, ele escreve muito bem. Você é doutorando ou mestre? Doutorando em História, e aí ele usa todo esse conhecimento para falar sobre esclerose múltipla. Mas como eu posso pegar uma pessoa com a condição aparente do Jota, mas que já não tem coragem de sair de casa, mas não tem vontade de sair de casa, e falar para ele, dar um tapinha nas costas e falar, vai lá, meu, vive com qualidade, acredita que dá certo. Isso está errado, né? Então aí eu venho trazer para vocês alguns projetos que a gente vem desenvolvendo em prol dessa visão otimista, positivismo da AME. Podemos passar? Tá na internet esse computador? Não. Então depois, gente, eu tento abrir para vocês. Aí tinha um link em cima dessa imagem. A gente lança agora, na primeira semana de setembro, que lá em outubro do ano passado, eu falei para vocês do nosso aplicativo. Quem estava aqui com a gente sabe que era uma promessa, e essa promessa está quase terminando, quase sendo concluída. A gente lançar o nosso aplicativo. O aplicativo da AME ele busca reunir informação, mas também serviço. Um dos principais serviços da AME, que desde o começo a gente lá, naquele encontro, Bruna, da ONG Brasil, né? Eu, você, Jota, a gente sentou, a Ana Maria, a gente sentou. O que precisa ter, independente de qualquer coisa? Precisa ter um botãozinho de emergência. E aí, quando você baixa o aplicativo da AME, você tem informação, você tem acesso aos blogueiros, você tem acesso a pontos de interesse
perto da tua localização. Eu quero achar um estacionamento. Por que não facilitar a vida do paciente? Ou então eu quero achar um restaurante acessível. Por que não facilitar a vida dele? Ou eu quero achar um neurologista. Eu quero achar um lugar para fazer ressonância magnética. Isso a gente faz por vocês, mas a base de tudo gira em torno de, eu vou sair de casa, mas e a segurança? A segurança vem no botãozinho de emergência, planejado em todas as telas que eu teria para mostrar para vocês, mas a gente está sem internet. Que a qualquer momento não está se sentindo bem, você tem lá 5 pessoas cadastradas que podem receber um SMS ou um e-mail falando, olha, estou precisando de ajuda. Pode até ligar para a pessoa. Então essa segurança de, vamos sair de casa, vamos junto, a AMI vai junto com você, os blogueiros da AMI estão juntos com você, mas vamos lá, dá. Passando um pouco do aplicativo, que... tem coisa boa vindo por aí. Paulinha, cadê a Paulinha? Paula Kfouri. Vem cá que eu vou mostrar você, né? A Paula Kfouri, Paula Prado Kfouri, ela também tem esclerose múltipla e eu a conheci no encontro de blogueiros do ano passado. Era muito engraçado que ela sentava na primeira fileira aqui, eu lembro como se fosse hoje, e ela falava dessa importância de viver com qualidade. É o que ela faz hoje na vida dela, né? Ela adota práticas saudáveis, ela faz o yoga, ela come bem, ela é um modelo que até eu gostaria de seguir, dessa questão de qualidade de vida. Mas, conversando um dia com ela, a gente começou a pensar, tudo bem, eu também sou a favor da qualidade de vida, mas como a gente vai incentivar as pessoas, né? E a gente partilha de um conceito, e eu vou colocar a Bruna e todos os blogueiros da AMI, pelo menos esses eu sei que assinam embaixo, de que, assim, é possível viver bem, independente da tua limitação. E eu faço uma pergunta, gente. Recentemente, vieram me perguntar se eu conseguia viver uma vida normal. Jota, o que é normal para você quando você acorda? Para ir, por exemplo, escovar os dentes. Qual que é a normal aí? A Bruna te ajuda? Normal é pegar a bengala, pedir ajuda da Bruna. Quando está mais cansado, ir de cadeira de roda. Para mim, isso ainda não é anormal. Para mim, é levantar e escovar os dentes. E aí eu pergunto, será que todo mundo aqui não leva uma vida normal, independente da realidade? A minha normal não é a mesma normal do Jota. Mas como a gente traduz isso, né? Como a gente incentiva o paciente? E aí a gente bolou um projeto chamado Qualidade Vivida. É um projeto que busca mostrar para os pacientes que às vezes falta aquela coragem, aquele estímulo de sair de casa, de que tem gente fazendo isso, tem gente com limitação, mas tem gente vivendo. E aí surgiu a ideia do Qualidade Vivida, que vai ser lançado também na primeira semana de setembro, com o apoio exclusivo da Novartis. Eu agradeço vocês por isso. E eu queria mostrar em primeira mão, isso aqui é um pré-lançamento, gente. Isso aqui não está no Face da AMI, isso é para vocês em reconhecimento a todo o esforço de vir até aqui hoje. É um pré-lançamento, é o teaser, vai ser a chamada para o programa. Então, podemos passar para a próxima? Aí eu vou convidar vocês depois a acompanharem a nossa página, que a gente já tem alguns programas gravados, inclusive o Jefferson apareceu na tela aí. Jefferson, obrigado. O Jefferson foi a cobaia, é o primeiro programa que vai ser o de estreia. É um programa que fala sobre yoga e esclerose múltipla. Não vou antecipar muito mais não, mas vale a pena seguir lá. O Jefferson, se me permite, tem algumas limitações, mas isso não impediu o Jefferson de ir atrás de coisas que podem ajudar nessa gestão da esclerose múltipla. Ele foi a nossa cobaia. Obrigado. Qualidade vivida é isso, gente. A gente tem como padrinho o Fernando Fernandes, aquele atleta paralímpico, e na entrevista dele, que a gente vai soltar para vocês também, ele fala justamente isso. Num dia ele era modelo da Dolce Gabbana e no outro ele acordou paraplégico. E o que ele fez com isso? Ele tinha como sentar e chorar, e ele podia simplesmente adaptar a vida dele e virar pentacampeão mundial de canoagem. É isso, Paulinha? Para canoagem. Bom, próximo projeto nosso, aí eu passo a palavra para a Bruna. É um projeto que ela tem muito carinho e eu também tenho, que é
um negócio chamado Guia do Viajante Esclerosado. E, Bru, se você me permite, eu só ia pedir para você falar um pouquinho desse termo esclerosado antes da gente falar do guia. Vamos, já que todo mundo pergunta, né? Bom, o Guia do Viajante Esclerosado, ele já está escrito, está prontinho, está lindo, todo ilustradinho, e a gente vai lançar, eu acho que junto com o app, né? E mês que vem. E eu pensei nele porque a gente sabe o quanto é difícil sair de casa, que sair de casa com esclerose múltipla às vezes é uma aventura, tu ir até a padaria, né? Então, como viajar com esclerose? Eu sempre gostei de viajar, eu sempre sonhei em correr o mundo. E aí, quando veio a esclerose, eu tinha 14 anos, eu pensei, eu não vou chegar nem a Porto Alegre. Eu morava no interior, né, do Rio Grande do Sul. E eu já fui para muitos lugares e eu fui vendo que adaptando dava. E aí, numa viagem grande, que não fui eu que programei, eu vi que não dava certo. Porque as pessoas não pensavam naqueles detalhes que eu precisei pensar. E o Guia do Viajante Esclerosado é isso. Quais são os pequenos detalhes e as dicas de ouro que a gente precisa para preparar uma mala, para escolher um hotel, para escolher um transporte, enfim, para todas essas coisas básicas que a gente tem que fazer antes de sair para a viagem. Por que esclerosado? Eu uso o termo esclerosado há muito tempo, no meu blog. Meu blog já tem 6 anos, eu uso esse termo, e as pessoas criticam bastante. Eu uso esclerosado, primeiro por uma questão semântica, né? Esclerosado vem da palavra esclerose, mas o sufixo ado. O sufixo ado, no português, quer dizer aquele que tem. Então, dizer que é esclerosado não quer dizer que você é a doença, quer dizer que você tem a doença, né? Aí as pessoas dizem, mas esclerosado a gente usa para quem é velho, para quem está esquecido, para quem está senil. Mas as pessoas usam errado, na verdade, o termo, né? Então, assim, a gente sabe que mudanças culturais demoram bastante tempo, né? E o que eu uso muito a palavra esclerosado porque eu quero justamente que a palavra esclerose não seja mais pejorativa, que dizer esclerosado não seja mais um xingamento, como a gente vê muito. Eu recebo muito assim, a novela tal falou que não sei quem está esclerosado, eu fiquei indignado. Então, a gente tem que se indignar e dizer que esclerosado é aquele que tem esclerose, que pode ser esclerose múltipla, que pode ser esclerose senil, que pode ser esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, é mais nesse sentido que eu uso esse vocabulário. Não que todo mundo tenha que aceitar, mas foi a minha escolha, né? E aí o guia, acho que eu tenho um minutinho, dá? O guia, então, ele vai estar disponibilizado em PDF para todo mundo baixar. A gente está preparando um tutorial de como imprimir em casa para todo mundo poder ter uma versão pocket, assim, para levar para viagem. E o que eu acho mais bacana no guia, vocês vão ver que a gente é super apaixonado por todos os projetos, assim. Mas o que eu acho mais legal no guia é que o Guia do Viajante Esclerosado não é um livro fechado que a gente escreveu. Fui eu, o Jota, e o meu primo, que é ilustrador, que me ajudou bastante. Não é um livro fechado que, bom, a gente escreveu e vai ficar ali. Não. A gente quer que todo mundo use esse guia e que todo mundo conte suas histórias de viagem, né? Então, a gente vai ter, dentro do site da AMI, o blog do Guia do Viajante Esclerosado. Lá, eu e o Jota vamos contar nossas aventuras de viagem. Até a gente estava dizendo, a gente foi para Florianópolis semana passada e tudo lá é subida, assim. Aí subida e cadeira de roda é uma coisa assim muito louca. 2 esclerosados, uma cadeira de roda em subida. Tem um negócio chamado gravidade, né? Eu digo, parece nome de filme de sessão da tarde. 2 esclerosados muito loucos. Assim. Mas, então, assim, a gente vai contar as nossas histórias de viagem, a gente vai dar dicas de viagem, mas o que a gente quer mesmo é que vocês que estão aqui, quem é blogueiro, quem não é, quem é amigo, que levou um amigo esclerosado viajar, a gente quer que vocês contem as experiências de viagem de vocês também, para que outras pessoas que têm esclerose possam ir lá no blog e dizer, não, mas a Cíntia, que é de Balneário Camboriú, que é um lugar lindo, ela contou aqui que lá em Balneário eu posso fazer isso, isso e isso, então eu posso comprar uma passagem e ir para lá, né, que eu sei que é bacana e tal. Então, a ideia do blog e do guia é ser um produto colaborativo, que todo mundo participe e que a gente possa ter cada vez mais histórias de pessoas saindo de casa para contar. E aí, o sair de casa pode ser, daqui a pouco, fazer um turismo na própria cidade, né? Muita gente mora na cidade e não conhece. E aí, por favor, leva o app
e indica lá um lugar acessível. A Fabi estava contando que na cidade dela, São Carlos, por exemplo, não é comum ter tanta acessibilidade. E agora acabaram de lançar um restaurante ali que o banheiro é totalmente acessível. A gente vai nesse. Vamos nesse, vamos avaliar esse restaurante, vamos indicar para outra pessoa. Quando ela for conhecer lá a cidade, ela tem como levar o guia de um lado e o app na mão. E a gente tenta ajudar vocês. Por isso que a gente está esperando, está pronto o guia, mas a gente está esperando o app ficar pronto, justamente porque um complementa o outro, né? A pessoa vai lá, conta a sua viagem e a gente vai poder colocar todos esses lugares que ela descreve da viagem nesse app para as pessoas saberem o que é legal e também o que não é legal, porque tem a gente tem muita experiência ruim, muita surpresa ruim também. Então é isso que a gente vai tentar contar aí nesse blog e o guia para todo mundo utilizar bastante, e daqui a pouco talvez a gente aumente o guia com mais páginas, com mais dicas que vão chegando aí de vocês. É só uma coisinha para fechar, porque a gente está sem tempo, mas vocês vão ver no guia essa estrutura, a Bruna já falou, tem as dicas de ouro, e ela separa muito bem, vou viajar de carro, o que eu preciso pensar? Vou viajar de ônibus, o que eu preciso pensar? Vou viajar de avião, eu já fui impedido de entrar num avião, gente. Ah, mas não é comum, eu viajo direto, tá, mas eu fui. Ou eu sou Murphy, a personificação dele, mas isso aconteceu comigo. Então, vamos tentar pensar nas diferentes preocupações de uma pessoa com esclerose múltipla. É isso que o Guia do Viajante traz. Vai viajar, vai passear, vai viver, mas você tem a segurança junto com você. Agora, passando o próximo, eu venho trazer para vocês... eu sempre defendi muito a integração de associações. Eu, enquanto associação... Cleusa, aliás, esqueci de falar uma coisa muito importante. A gente tem aqui uma pessoa que trabalha com esclerose múltipla, pela esclerose múltipla, assim como a BEM, há mais de 30 anos. E é muito importante ver que essas pessoas estão aqui representando as instituições. Ou seja, eles estão preocupados nessa reciclagem, nessa atualização. E eles enxergam a importância de juntar o que cada um faz bem e estarem aqui. Então, obrigado, Cleusa, obrigado a BEM por estarem aqui junto com a gente. A gente tem campanhas sendo lançadas, principalmente campanhas internacionais, né? Isso sempre funciona muito bem. Agora, em maio, teve uma campanha do Dia Mundial e muita gente aqui na internet participou. E a proposta da AME é dar um tema de campanha e dar um logo para vocês e para toda a sociedade, seja para associação, seja para paciente, para blogueiro, que ele possa usar isso da forma que ele quiser. Não mais é a campanha só da AME. Então tá lá, tá disponível. Agora a gente vai fazer o pré-lançamento na segunda-feira. Vocês vão poder baixar todas essas imagens que a gente vai mostrar para vocês lá no nosso Facebook. Mas antes de mostrar essas imagens, que também já é o final, volta uma, por favor. A Bruna e eu, junto com a Ana Maria, a gente começou lá a pensar, puxa, mas o que a gente podia tratar sobre a esclerose múltipla esse ano, né? O que a gente poderia referenciar? E aí a Bruna escreveu um negócio no WhatsApp para mim, né? Aquela coisa, parece feito em casa, mas mandou e eu achei super legal. Ela falou, Gustavo, por que a gente não faz um negócio pensando no seguinte conceito? O que une as pessoas que vivem com esclerose múltipla, convivem com a doença, não necessariamente é aquilo que as afeta, mas sim é o afeto. Então, ao invés de eu pensar que o meu pai está junto comigo porque eu tenho esclerose múltipla, eu posso pensar no afeto. Posso pensar que meu pai está comigo porque ele é meu pai. Eu posso pensar que meu amigo está comigo não é porque eu tenho esclerose múltipla, porque ele é meu amigo. Ou meu companheiro, minha companheira. E aí eu faço um parênteses, a gente queria uma campanha bem à la Boticário. Então eu quero apresentar para vocês o resultado da campanha, que usa a hashtag Juntos Somos Mais Fortes. A gente não quis inventar a roda, é uma hashtag que vocês já estão acostumados a usar. Eu acho que a gente pode seguir usando. É muito importante a gente usar a hashtag para publicar essas imagens. E o intuito da campanha toda é: nós, pacientes de esclerose múltipla, sempre temos alguém a agradecer, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, minha namorada. Eu acho que gratidão é uma coisa que não se espera, não se cobra, mas a gente precisaria ter, porque é muito importante o apoio deles. E a campanha toda é baseada nisso, em afeto. Então a primeira relação de afeto que a gente retrata é a relação de família, ou seja, segurança e dedicação que a família proporciona para a gente, transforma a nossa realidade. Logo juntos somos mais fortes. Então é a mãozinha do filho pegando na mão do pai, vamos lá que a gente consegue, juntos somos mais fortes. Aí a gente tem uma outra relação interpessoal, que é a relação de amizade, né? Eu tenho os meus amigos, todos os dias a gente fala de esclerose múltipla, eu divido com eles os meus problemas,
E a amizade nada mais é do que lealdade, né? É apoio, é aquela coisa... A lealdade e o apoio, eles transformam a nossa realidade, pelo menos a minha, poder contar com os meus amigos. Logo, juntos somos mais fortes. E aí vem o lado boticário da campanha. Eu vou falar em nome da AME, nós somos total a favor da inclusão social nas diferentes formas. E aí a gente tem as relações de afeto entre homem e mulher, o amor e cumplicidade, eles transformam a nossa realidade. Faltam só 2 imagens. Pode passar. Aí a gente tem o afeto entre um casal de namorados. Amor e cumplicidade também transformam a realidade desse casal. E a gente tem o afeto entre um casal de, próxima imagem, namoradas. Também transforma a realidade delas. Então a gente reconhece todas as formas de afeto que a sociedade lida com a esclerose múltipla. Eu e minha família, eu e os meus amigos, eu e minha namorada. Obrigado, namorada. E a gente propõe a campanha do Dia Nacional de Esclerose Múltipla, e a gente conta com o apoio de vocês, blogueiros, compartilhando isso e homenageando as pessoas que transformam a realidade da gente todo dia. É isso, gente. Tem muito mais projeto, a gente teve que fazer um compilado aqui do que está para ser lançado. Desirê, levantando a mão ali. Gente, a gente é total a favor de informação. Informação vem de base, né? Vem de educação. E a Desirê é estudante de fisioterapia e a tese dela, o TCC dela é relacionar a importância, por exemplo, de uma atividade física para a esclerose múltipla. E para isso ela tem algumas perguntas para fazer, a gente já sabe dessa importância, mas ela quer entrar a fundo nisso. Então eu ia pedir para vocês, quando tiverem um tempinho, só seguir reto ali onde vocês pegaram o crachá de vocês, ela vai estar com uma mesinha num cantinho ali, só fazer um formulário rapidinho, 2 minutinhos preenche, né? Bem rapidinho. Por favor, a gente conta com o apoio de vocês. Gente, obrigado. Segue lá, acompanha, entra no Facebook, manda dúvida. E, se quiser xingar, pode xingar também. A gente trabalha para melhorar. E é isso. Obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado, Cleusa. Obrigado, Abem. Priscila, obrigado pelo convite. Valeu.